Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? De verdade, eu espero que sim. Espero que estejam aproveitando esse período de quarentena para poderem descansar, para poderem estudar e também para ajudar os pais dentro de casa, não é mesmo? Olha, devido a esse período de quarentena, as nossas aulas elas foram interrompidas. Só que vocês não podem ficar prejudicados com isso. Então, resolvemos fazer essas aulas remoto, essas aulas online, ok? Então hoje iremos rever algumas coisas que já foram vistas em sala de aula. Não tem nada que vocês não conheçam aqui, tá? É só para relembrar mesmo. E o primeiro assunto é sobre as células. Então, vocês viram em sala de aula que as células nada mais são do que a unidade básica da vida. Quando eu digo unidade básica da vida, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que todo ser vivo é formado por célula, menos o vírus. Entretanto, mesmo o vírus que não é formado por célula, ele precisa de uma célula para sobreviver. Ou seja, todo ser vivo depende de uma célula. Por isso que ela é a unidade básica da vida, porque sem uma célula não tem vida. Entenderam? Aqui eu trouxe um esqueminha, tá? Um esqueminha de uma célula. Aqui é uma célula animal, tá certo? Pessoal, aqui nós vamos ver algumas estruturas que vocês já conhecem, mas só para relembrar mesmo. Por exemplo, toda célula ela possui uma membrana plasmática. E o que seria a membrana plasmática? Seria isso aqui de rosa, ó. Membrana plasmática. Vou até colocar aqui o nome. Membrana plasmática. E para que ela serve? Ela serve para proteger a célula. Então, isso aqui, ó, ela protege a célula. Além disso, ela permite a entrada ou não de substância. Entende? É ela que vai permitir se o alimento vai entrar ou não, se a água vai entrar ou não. Tudo que vai entrar dentro da célula tem que passar por essa membrana aqui, tá certo? Outra característica da célula é o seu citoplasma. E o que seria o citoplasma? O citoplasma é essa partezinha todinha de amarelo. Não tem isso aqui que está pintado de amarelo? Tudo isso aqui é o citoplasma. O citoplasma, botei errado aqui. O citoplasma, ele tem a função de realizar as principais transformações dentro de uma célula. Como assim, professor? Olha, dentro do citoplasma, que é uma parte gelatinosa da célula, que lembra tipo um gel de cabelo, sabe? Essa partezinha amarela aqui, é aqui onde vai ocorrer as principais reações químicas da célula. É onde a célula vai respirar, onde a célula vai se alimentar, onde ela vai produzir proteínas. E por que isso? Porque dentro do citoplasma que nós vamos ter as organelas. Não sei se vocês lembram das organelas, que são essas estruturazinhas aqui. As organelas são os pequenos órgãos da célula, tipo, entre aspas, tá? Os pulmões, o pulmão, o coração, essas estruturas, tá ok? São pequenos órgãos das células. Claro que não vai ter a mesma função, a complexidade dos nossos órgãos. Mas para as células aqui, elas funcionam muito bem. Então, ó, organelas são os pequenos órgãos. Mas o que vocês têm que saber mesmo é só isso: citoplasma, membrana plasmática e o núcleo. O núcleo está aqui de azul, ó. Coloca aqui do outro lado. Núcleo. Qual é a função do núcleo?
Pessoal, o núcleo, ele guarda, ele armazena o material genético. Ou seja, é ele que guarda as nossas informações. Dentro dele que tem as nossas características. Se nós vamos ser alto, magro, se nós teremos tendência a engordar, se eu serei loiro, ou negro, ou moreno. Enfim, as características das pessoas estão dentro das células, tá certo? E nós sabemos que no nosso corpo existe trilhões de células. Não é uma, não é duas, não é 10, nem 1000. São trilhões. E existem seres vivos que são formados apenas por uma célula e outros que são formados por mais de uma célula, certo? Por exemplo, os seres vivos que são formados por uma célula, eles são chamados de unicelular. Um exemplo são as bactérias. Elas são formadas apenas por uma célula. E os pluricelulares são aqueles que são formados por mais de uma célula. Um exemplo, os animais, seres vivos, tá? Só que existe outros seres que podem, por exemplo, ser tanto unicelular quanto pluricelular. Um exemplo desses aí, são os fungos. Os fungos, eles podem ser formados apenas por uma célula. Um exemplo é aquela levedura. Sabe o pão? Quando ele mofa? Aqui eu tenho um esqueminha de um pão. Tem quando ele mofa, começa a ficar meio esverdeado, acinzentado. São fungos que são formados apenas por uma célula. Eles podem intoxicar, viu? Pode adoecer. Então, não coma se o pão tiver desse jeito. Cada um daquela coisinha verde é um fungo, é uma célula, tá certo? Unicelular. Mas o fungo também pode ser pluricelular, quando ele é formado por várias células e ele dá origem, por exemplo, ao cogumelo, tá? Então, o cogumelo formado por várias células. Pessoal, quando as células, não se assustem não, viu? Quando as células elas começam a se organizar, quando eu tenho, por exemplo, um monte de célula, um conjunto de célula, eu tenho origem aos tecidos. Então, tecidos nada mais são do que o conjunto de células, tá certo? Que possui características semelhantes. E um desses tecidos é o tecido nervoso, que são formados por células do tecido nervoso, que são os neurônios. Então, quando eu tenho muitos neurônios, que são aquelas células responsáveis pela troca de informações, do raciocínio. Quando eu penso em alguma coisa, quando eu vejo e eu penso em alguma coisa, são as células do meu cérebro agindo. Então, ela está associada com o pensamento, entendeu? Então, várias células do neurônio dão origem ao tecido nervoso. Por exemplo, quando eu tenho várias células do tecido muscular, que tem a capacidade de contrair, entendeu? Contrair, tipo o bíceps. Eu tenho origem ao tecido muscular. Além disso, existe outro tecido que é o tecido epitelial, que é responsável por proteger a nossa pele. Nós temos o tecido conjuntivo, que um exemplo do tecido conjuntivo, que a função dele principal é juntar as coisas, é o tecido sanguíneo. O nosso sangue é um tecido, tá certo? Então, vocês têm que só lembrar isso aqui, não vai cair em prova não, viu? Só a parte da célula, quando nós voltarmos, vai ter sim uma avaliação. Olha, uma coisa importante é que o conjunto de tecidos dá origem aos órgãos, os órgãos que nós temos, tá? Coração, pulmão, tudo isso. E o conjunto de órgãos dá origem aos sistemas, que seria o sistema respiratório, o sistema conjuntivo, o sistema cardiovascular, tá certo? E o conjunto de tudo isso forma, por exemplo, um humano, um animal, tá?